Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, de Derek Prince, parte 2, Arrependimento e Fé, capítulo 5, Fé e Obras. A relação entre fé e obras é um assunto importante referido em muitas passagens diferentes do Novo Testamento. No entanto, atualmente é uma doutrina pouco ensinada em muitos círculos cristãos. O resultado é que muitos cristãos sinceros são deixados numa condição de confusão ou servidão, a meio caminho entre a lei e a graça. Não são poucos os cristãos que também, por causa da sua ignorância acerca deste assunto, são arrastados por falsas doutrinas que colocam uma ênfase não bíblica na observância e guarda de um dia particular ou na abstinência de certas comidas especiais ou em outros aspectos semelhantes da lei. Será útil começar o estudo deste assunto com algumas palavras explicativas. Exatamente o que significa fé e obras. Respondendo muito simplesmente, diríamos que por fé nos referimos àquilo em que cremos e por obras àquilo que fazemos. Assim podemos expressar a relação entre fé e obras, tal como no Novo Testamento ensina, através do seguinte contraste: a fé não se baseia nas obras, mas as obras são o resultado da fé. Ou em palavras ainda mais simples, aquilo em que cremos não se baseia no que fazemos, mas o que fazemos é o resultado daquilo em que cremos. Salvação apenas pela fé. Comecemos por considerar a primeira parte desta afirmação. A fé não se baseia nas obras e aquilo em que acreditamos não se baseia no que fazemos. Todo o Novo Testamento dá testemunho dessa verdade vital. Em João 19:30, lemos este relato dos momentos finais do sofrimento de Jesus na cruz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra grega traduzida aqui por está consumado é o termo mais enfático que eventualmente poderia ter sido utilizado. É um verbo que significa fazer algo perfeitamente. Poderíamos também traduzir assim: está perfeitamente perfeito, ou está completamente completo. Não resta mais nada para ser feito. Tudo o que era necessário ser feito para pagar o castigo dos pecados dos homens e ganhar o perdão e a salvação para todos nós, já foi realizado e obtido através do sofrimento e morte de Cristo na cruz. Sugerir que é preciso fazer algo mais do que Cristo já realizou equivale a rejeitar o testemunho da palavra de Deus e negar a eficácia do sacrifício de Cristo. À luz desta verdade, qualquer tentativa feita pelo homem para ganhar salvação, no todo ou em parte, através das boas obras, é de fato um insulto, tanto a Deus Pai como a Deus Filho. Contém em si a ideia de que a obra expiatória e de salvação planejada pelo Pai e realizada pelo Filho é de algum modo inadequada ou incompleta. Isso é contrário no testemunho unânime de todo o Novo Testamento. Paulo continua e enfaticamente ensina isso. Por exemplo, em Romanos 4:4-5, ele diz: ora, ao que trabalha o salário não é considerado com favor, e sim como dívida. Mas ao que trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Note-se a frase ao que não trabalha, porém crê. Para se obter a salvação pela fé, a primeira coisa que qualquer pessoa tem de realizar é não fazer obras, deixar de as praticar, deixar de tentar fazer o que seja que for para ganhar salvação. A salvação vem pela fé somente, sem fazer nada mais senão crer. Enquanto uma pessoa tentar fazer alguma coisa para ganhar a salvação,
não poderá experimentar a salvação de Deus que se recebe apenas pela fé. Esse foi o grande erro cometido por Israel, como Paulo. Ele também, um israelita, explica em Romanos 9, 31, 32. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Uma vez mais, em Romanos 10, 3, Paulo diz relativamente a Israel: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Qual a razão de Israel não ter conseguido obter a salvação que Deus lhe preparara? Paulo apresenta duas razões que estão intimamente relacionadas. Primeiro, não decorreu da fé e sim das obras. Segundo, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Por outras palavras, tentaram ganhar a salvação por meio do que praticaram na sua própria justiça. Como resultado, os que assim agiram nunca entraram na salvação de Deus. O mesmo erro que foi praticado por Israel nos dias de Paulo está a ser cometido atualmente por muitos milhões de cristãos professos em todo o mundo. Nas igrejas cristãs, há incontáveis pessoas bem-intencionadas que acham que devem fazer alguma coisa para ajudar a ganhar salvação. Lembre-se de que, de boas intenções, o inferno está cheio. Dedica-se a coisas como oração, penitência, jejum, ato de caridade, auto de negação, observância estrita dos mandamentos da igreja, mas tudo em vão. Nunca obtém a verdadeira paz de coração e a certeza da salvação, porque, tal como Israel do passado, procuram não pela fé, mas pelas obras. Tais pessoas procuram estabelecer a sua própria justiça e, dessa maneira, fracassam em se submeter à justiça de Deus, que é pela fé em Cristo apenas. Paulo enfatiza a mesma verdade em Efésios 2, 8, 9, onde diz aos crentes cristãos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Note-se o tempo que Paulo usa: já sois salvos. Isso prova que é possível ser-se salvo nesta vida presente e ter disso a certeza. A salvação não é alguma coisa pela qual temos de esperar pela vida futura. Podemos ser salvos aqui e agora. Como podemos obter essa certeza da salvação? É o dom da graça de Deus, isto é, o favor imerecido e gratuito de Deus para com o pecador miserável. Este dom recebe-se única e exclusivamente pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Se pudéssemos fazer fosse o que fosse para ganhar salvação, então poderíamos gloriar-nos das nossas ações. A nossa salvação não seria devida apenas a Deus, mas pelo menos em parte às nossas próprias boas obras, aos nossos esforços. Mas quando recebemos a salvação como uma dádiva gratuita de Deus apenas pela fé, então não temos nada do que nos gloriar. Mais uma vez, Paulo enfatiza isto em Romanos 3, 27 e 28. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das boas obras da lei. Em Romanos 6, 23, Paulo de novo apresenta o contraste pleno entre o que ganhamos pelas nossas obras e o que recebemos apenas pela fé, pois diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um contraste deliberado entre as duas palavras salário e dom. Salário refere-se ao que ganhamos pelo que fizemos. Por outro lado, a palavra traduzida por dom, no grego, charisma, relaciona-se diretamente com a palavra grega que significa graça, charis. Daí que a palavra implique explicitamente um dom gratuito e merecido da graça ou favor de Deus. Assim, cada um de nós é confrontado com uma opção. Por um lado, podemos escolher receber um salário, isto é, a paga que as nossas obras merecem, mas como as nossas obras são pecaminosas e desagradáveis a Deus, o salário que nos é devido é a morte. Não apenas a morte física, mas também o afastamento eterno e final da presença de Deus. Por outro lado, podemos optar por receber pela fé o dom gratuito de Deus. Este dom é a vida eterna que se encontra em Jesus Cristo. Ou seja, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador pessoal, recebemos nele o dom da vida eterna. O mesmo contraste é apresentado de novo por Paulo em Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nada podia ser mais claro que isto. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Se desejarmos a salvação, não pode ser na base de qualquer obra de justiça que façamos, mas única e exclusivamente na base da misericórdia de Deus. As nossas obras têm que ser primeiro excluídas para podermos receber a misericórdia de Deus na salvação. Na segunda parte deste mesmo versículo, Paulo apresenta-nos 4 fatos positivos
sobre a forma como a salvação de Deus opera em nós. Primeiro é uma lavagem, ou seja, somos limpos de todos os nossos pecados. Segundo é uma regeneração, isso é, nascemos de novo, tornamos-nos filhos de Deus. Terceiro é uma renovação, quer dizer, somos feitos novas criaturas em Cristo. Quarto é do Espírito Santo, ou seja, é a obra do Espírito de Deus nos nossos corações. Nada disto pode ser alcançado de modo nenhum pelas nossas boas obras, mas tudo é recebido exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Fé viva versus fé morta. Se a salvação não é pelas obras, mas unicamente pela fé, podemos naturalmente perguntar: então, que papel desempenham as obras na vida do cristão? A resposta mais clara e cabal a essa questão é dada no Novo Testamento, em Tiago 2:14-26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nesta passagem, Tiago ilustra com diversos exemplos a ligação entre a fé e as obras. Fala de um irmão que despede um irmão faminto e nu, com palavras ocas de conforto, sem o alimentar ou vestir. Fala dos demônios que creem na existência de um Deus único verdadeiro e que não encontram conforto, mas apenas temor na sua fé. Fala de Abraão oferecendo o filho Isaque em sacrifício a Deus. E menciona a prostituta Raabe em Jericó, que recebeu e protegeu os espias de Josué. No entanto, é no último versículo 26 que Tiago resume o seu ensino sobre a ligação entre a fé e as obras, apresentando o exemplo da relação entre o corpo e o espírito. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa referência ao espírito em ligação à fé que nos fornece a chave para uma correta compreensão da operação da fé na vida do crente. No capítulo 2, a natureza da fé, referimos-nos às palavras de Paulo em 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aqui Paulo afirma que a verdadeira fé bíblica é algo de espiritual, é o espírito da fé. Por aqui podemos perceber o exemplo que Tiago dá do corpo e do espírito. Na ordem natural, enquanto estivermos vivos, o nosso espírito permanece no nosso corpo. Cada ação do corpo é uma expressão do espírito dentro de nós. Assim, a existência e caráter do espírito do homem, embora invisível, são revelados claramente através do comportamento e das ações do seu corpo. Quando por fim o espírito abandona o corpo, este cessa toda a sua atividade e fica sem vida. Essa inatividade do corpo indica que o espírito já desapareceu. O mesmo se passa com o espírito da fé no verdadeiro cristão. Esse espírito de fé está vivo e ativo. Faz com que a vida do próprio Deus em Cristo venha habitar no coração do crente. A vida de Deus no íntimo do crente assume o controle de toda a sua natureza, desejos, pensamentos, palavras, ações. O crente começa a pensar, falar e agir de um modo inteiramente novo, uma forma totalmente diferente da que anteriormente assumia. Agora diz e faz coisas que nunca teria feito antes de a vida de Deus habitar nele, pela fé e o controlar. A sua nova maneira de viver, as suas novas obras, como Tiago diz, é a evidência e a expressão de fé no seu coração. Mas se na vida da pessoa não se manifestam exteriormente nenhumas ações, nenhuma das obras que correspondem à fé que ela professa, então isso prova que dentro de si não há uma verdadeira fé viva. Sem essa verdadeira fé viva, expressa nas ações correspondentes, a sua profissão de cristianismo não é melhor do que a de um cadáver, depois do espírito ter partido.
Podemos analisar sucintamente por ordem cada um dos 4 exemplos dados por Tiago e ver como cada um deles ilustra esse princípio. Primeiro, Tiago fala do cristão que vê um irmão nu e faminto, a quem diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas a quem não oferece nem comida nem roupa. Obviamente as palavras de tal homem não eram sinceras. Se realmente queria ver a outra pessoa arranjada e alimentada, ter-lhe-ia dado comida e roupa. O fato de o não ter feito indica que realmente não se preocupa com o próximo. As suas palavras são uma mera expressão vazia, sem nenhum conteúdo. É o que se passa quando um cristão confessa a fé, mas não age em conformidade com a fé que professa. Tal fé é falsa, inútil e morta. Segundo, Tiago fala dos demônios que creem no único Deus verdadeiro, mas estremecem. Esses demônios não têm nenhuma dúvida da existência de Deus, mas sabem também que são seus inimigos impenitentes, sujeitos à sentença da sua ira e julgamento. Portanto, a sua fé não lhes traz conforto, mas apenas temor. Isso revela que a verdadeira fé bíblica expressa-se sempre em submissão e obediência a Deus e a sua palavra. A fé que permanece teimosa e desobediente é uma fé morta que não nos pode salvar da ira e do julgamento do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, Tiago apresenta o mesmo exemplo de fé que Paulo dá em Romanos 4, o exemplo de Abraão, em Gênesis 15:6. Lemos que Abraão creu em Deus e que isso lhe foi imputado para a justiça. Nesse momento entrou no coração de Abraão a fé viva na palavra de Deus. Depois disso, essa fé expressou-se exteriormente num contínuo andar de submissão e obediência a Deus. Cada ato de obediência praticado por Abraão desenvolveu e fortaleceu a sua fé e preparou-o para o passo seguinte. O teste final da fé de Abraão surge em Gênesis 22, quando Deus lhe pede que ofereça o filho Isaque em sacrifício. Relativamente a esse episódio, lemos em Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, considerando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nessa altura, pelo contínuo exercício da obediência, a fé de Abraão tinha se desenvolvido e fortalecido ao ponto de crer que Deus poderia ressuscitar dos mortos o seu filho prometido. Essa fé no coração de Abraão expressou-se exteriormente na sua perfeita disposição em oferecer Isaque, e foi apenas a intervenção direta de Deus que o impediu de sacrificar o filho. Relativamente a isto, Tiago diz em 2:22, a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Podemos então resumir assim a experiência de Abraão. O seu andar com Deus começou no seu coração com fé na palavra de Deus. Essa fé manifestou-se exteriormente numa vida de submissão e obediência. Cada ato de obediência fortaleceu e desenvolveu-lhe a fé e preparou-o para a prova seguinte. Finalmente, essa cooperação de fé e das obras na sua vida levou ao clímax da sua fé, ao ponto de estar disposto a oferecer Isaque. O quarto exemplo que Tiago apresenta da relação entre a fé e as obras é o de Raabe. A história de Raabe encontra-se relatada nos capítulos 2 e 6 do livro de Josué. Raabe era uma cananeia pecadora vivendo na cidade de Jericó, que se encontrava debaixo da sentença da ira e julgamento de Deus. Tendo sabido do modo maravilhoso como Deus livrara Israel do Egito, Raabe passara a crer que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que entregaria Canaã e os seus habitantes nas mãos do seu povo Israel. Contudo, Raabe também acreditava que o Deus de Israel era suficientemente misericordioso e poderoso para a salvar a ela e a sua família. Essa era a fé que Raabe tinha no coração. Essa fé no coração de Raabe manifestou-se em duas coisas que ela praticou. Primeiro, quando Josué enviou 2 espias do exército a Jericó, Raabe recebeu-os em casa, escondendo-os e possibilitando-lhes a fuga. Ao agir assim, Raabe arriscou a própria vida. Depois, a fim de reivindicar a proteção de Deus para sua casa e família, pendurou uma fita de escarlate na janela para distinguir a sua casa das restantes. Foi a mesma janela pela qual ajudaram os espias a fugir. Como resultado desses 2 atos, a casa e a família de Raabe foram salvas da destruição que mais tarde veio sobre o resto de Jericó. Se Raabe tivesse apenas crido secretamente no seu coração no Deus de Israel,
mas não estivesse disposta a praticar essas duas ações decisivas, a sua fé teria sido uma fé morta. Não teria tido nenhum poder para salvar do julgamento que caiu sobre Jericó. A ligação para nós cristãos é dupla. Primeiro, se confessarmos fé em Cristo, temos de estar dispostos a identificar-nos ativamente com a causa e os mensageiros de Cristo, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal, talvez até com o risco da nossa própria vida. Segundo, temos de estar dispostos a fazer uma confissão aberta e definida da nossa fé, distinguindo-nos de todos os incrédulos que nos rodeiam. A fita escarlate fala particularmente da confissão da nossa fé no sangue de Cristo, pela remissão e purificação dos nossos pecados. Para uma síntese final da relação entre fé e as obras, podemos voltar de novo aos escritos de Paulo em Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui a relação é clara. Primeiro, Deus opera em nós tanto querer como realizar. Depois, manifestamos pelas nossas ações o que Deus já operou em nós. O aspecto importante a perceber é que a fé vem primeiro e depois as obras. Recebemos a salvação de Deus pela fé somente, sem as obras. Assim que recebemos dessa maneira a salvação, manifestamo-la ativamente na nossa vida através das obras, por meio das coisas que fazemos. Se depois de crermos não manifestarmos a salvação pelas obras, estaremos a mostrar que a fé que confessamos é uma fé morta e que não temos uma experiência real de salvação. Não recebemos a salvação pelas obras, mas as nossas obras são a prova de que a nossa fé é real e o meio pela qual a nossa fé se desenvolve. Apenas a fé viva e real pode criar um cristão vivo e real. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada a Deus por esse ensino. Mais uma vez concluí esse capítulo com uma voz rouca, falha. Eu acho que eu não estou resfriada, eu acho que eu peguei foi corona e eu peço desculpas porque a minha voz está muito esquisita, mas a obra do Senhor ela não pode parar. A palavra de Deus diz para sermos abundantes na obra do Senhor. E o reino do Senhor é tomado à força. Portanto, nós servos do Senhor não podemos parar. Faça chuva, faça sol, tenha tosse, tenha gripe, mesmo que você esteja aí hospitalizada no hospital, dá um jeito, irmão, abre a tua boca e semeia a semente do evangelho do Senhor, porque Jesus está às portas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? 4 volta a ti, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão
repente. Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados.